O Banco Central Americano, o Fed, irá pivotar drasticamente em 2024 devido ao tornado econômico que está para acontecer. Essa é a opinião do renomado professor de economia aplicada Steve Hankin na sua última entrevista para o canal do Daily Report, e a gente vai adentrar nela um pouco mais a fundo aqui para explicar para vocês. E se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Miro Leite, sou consultor de investimento CVM no Brasil e QFA na Irlanda. E antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de te avisar que a partir do final de janeiro agora a gente vai estar abrindo mais algumas vagas para clientes da parte da nossa consultoria financeira. E se você se interessar, basta agendar um horário gratuitamente pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição, para a gente poder conversar, entender um pouco mais da sua realidade, como eu posso estar te ajudando, se faz sentido ou não você ter a mim como seu consultor financeiro, beleza? Como sempre, eu deixo o link da entrevista aqui embaixo na descrição em inglês, mas a gente vai traduzir tanto a parte do português quanto a parte do economês, e é por isso que eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. E aí eu trazendo então aqui para vocês o primeiro tópico, que é justamente falando sobre a parte de inflação lá dos Estados Unidos, que hoje está na casa dos 3,1%, é o headline inflation, e aí foi uma queda de 6 pontos percentuais desde o pico em julho de 2022. E aí eu estou colocando o gráfico na tela para vocês verem, o mesmo gráfico que o professor é confrontado lá no canal, e aí eles vão discutir um pouco sobre a parte de inflação. E aí o professor já tinha comentado em 2021 que esperava que a inflação chegasse na casa dos 9% em 2022, e de fato se concretizou, né? Chegou a 9,1%. E em 2022 ele comentou que até o final de 2023 nós estaríamos entre 2 a 5% de inflação. E a gente está mais ou menos nesse patamar, né? Está em 3,1, então a gente está dentro dessa linha que ele já esperava. E aí nessa entrevista ele fala que acabou de escrever um artigo no qual ele diz que devido à grande contração da oferta monetária, ele espera que a inflação dos Estados Unidos venha a cair abaixo da meta do Fed, que é de 2%, e que se o Banco Central americano continuar com esse grande aperto monetário e com o que está fazendo com que com a oferta monetária, é possível que tenhamos uma deflação lá nos Estados Unidos. Ele não é a primeira pessoa que vem aqui no canal falar disso, né? Na semana passada a gente já trouxe o Alfonso Picatello falando basicamente que a renda fixa americana tende a performar bem por conta justamente do mesmo cenário. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui embaixo na descrição para quem não assistiu ainda. É muito legal, eu sugiro que vocês assistam, principalmente se você gosta de renda fixa. Mas aí essa questão aqui da oferta monetária para o professor, ela é fundamental para discernir para onde está indo a questão do controle da inflação. A gente já tinha trazido uma outra live aqui, inclusive, sobre o professor do Steve Hankin, no qual ele explicava a questão da oferta monetária. Eu não vou adentrar sobre o processo aqui, mas na visão dele, a economia é movida à base de dinheiro. Quanto mais dinheiro tem a economia, mais ela se movimenta. E para a gente manter o target, né, o objetivo de 2% de inflação, a gente precisa de uma quantidade X de expansão monetária. A gente está vendo uma contração monetária significativa. Inclusive, eu trouxe o gráfico do M2, que é basicamente a oferta monetária, e vocês podem ver que ele chegou no pico ali mais ou menos em abril de 2020, outubro de 2021, e depois ele teve uma queda significativa e tem tido quedas desde então. E aí vocês podem ver que como o gráfico do M2 está contracionando, né, está contraindo, isso significa que a quantidade de dinheiro, a oferta monetária está caindo. E como o objetivo é 2% e a gente não está nessa expansão suficiente para 2%, está numa contração, essa diferença aqui, na visão dele, vai gerar uma deflação lá nos Estados Unidos para o ano de 2024. E essa deflação já está contratada. Ele diz, como a política monetária demora cerca de 18 meses para poder surgir algum efeito, mesmo que a gente mude agora para 0%, essa política já está contratada para 2024. A gente só vai sentir esse 0% novamente em 2025, no meio de 2025. Então a gente já vai passar por uma grande deflação em 2024. E aí ele fala, o professor fala dos 4 episódios da história dos Estados Unidos, além da que estamos passando agora, no qual houve uma contração da oferta monetária. O primeiro foi em 1920 a 21, que contraiu 9%. A segunda contração foi de 28,8% entre 1929 a 33. A terceira foi de 2,6% entre 1937 e 38. E a mais recente foi de 1,4% entre 1948 a 1949. Então, fazendo uma conta rápida aqui de padeiro, são mais ou menos 74 anos que a gente não vê uma contração da oferta monetária. E aí ele fala, né, ele complementa, acabamos tendo ou uma grande depressão, como foi o caso de 1929 a 33, ou uma recessão enorme depois de cada uma dessas contrações. E é por isso que ele acredita que teremos uma recessão em 2024 e que terminaremos o ano com a inflação americana abaixo dos 2%. Então, só finalizando aqui o tópico, a gente está contraindo a quantidade de oferta monetária. Em vez de a gente estar imprimindo e colocando mais dinheiro em circulação, a gente está reduzindo essa quantidade, está voltando. Que, de um certo lado, é bom, né?
a gente sempre fala que contração monetária controla a inflação, mas como o objetivo do Fed é chegar em 2%, para ter 2% a gente precisa expandir, vamos supor que a gente precisa expandir 1.000 notas, precisa botar 1.000 notas. Em vez de colocar 1.000 notas no mercado, a gente está tirando 1.000. Essa diferença 2.000 aqui vai fazer com que a gente entre numa recessão grande, na visão do professor Steve Hankin. E aí eles entram justamente, né? Depois de falar desse tópico da inflação, ele entra na parte do Jerome Powell. Ele fala assim, ó, os cortes do Fed Funds Rate, que é a taxa Selic lá dos Estados Unidos, que foi anunciado agora pela última entrevista do Jerome Powell. E aí nessa parte, eles discutem sobre o Fed, né? O Jerome Powell nessa última entrevista já falou que possivelmente veríamos cortes em 2024. Está sendo precificado 3 cortes de 0,5%, o que reduziria, né, das casas de 5,5% para a casa dos 4%, mas que isso ainda é ambiente contracionista. Então, isso não é suficiente para contornar a recessão. E, como a gente já trouxe em outras entrevistas, se de fato houver uma recessão, a tendência é que esse corte venha a ser ainda exacerbado, venha a se cortar mais, mas que isso só vai se sentir do impacto daqui a 18 meses. Então, a tendência é que a gente venha entrar num período de deflação grande nos Estados Unidos nos próximos 18 meses. E aí, a gente tinha aqui que explicar primeiro a questão da fala do Jerome Powell, que eu separei para vocês. O Jerome Powell já estava falando isso justamente porque ele já estava vendo que a inflação estava encaminhando para a meta. Então, como a política dele só vai surgir efeito daqui a 18 meses, ele já estava falando, ó, a gente vai ter que começar a cortar juros, porque vai demorar um tempo. A gente provavelmente vai cair abaixo dos 2%, mas o objetivo é que não caia muito abaixo dos 2% para que a gente não tenha problemas com deflação muito significativa. Então a tendência é que faça de uma curva abaixo dos 2% e volte para casa ali dos 2%. Outro ponto aqui que eu separei para falar para vocês é sobre o possível aquecimento econômico e da inflação devido ao corte de juros. O professor acredita que esses cortes não vão ajudar a economia e que tudo depende do aperto monetário e dos bancos comerciais que ainda estão contraindo sua oferta monetária. Quando a gente vê o gráfico da oferta monetária, é esse que eu mostrei para vocês, e no outro vídeo que eu trouxe para o professor Steve Hankin, eu falei que os bancos eram responsáveis por aproximadamente 70%, se não me falha a memória, de todo o giro da oferta monetária que se é feito na economia. Como os bancos comerciais e os regionais estão ainda contraindo a sua oferta monetária, eles não estão fazendo todo esse solavanco feito a gente normalmente tem, a oferta está ficando contraída ainda mais significativamente, além da questão da taxa de juros do Fed. Então, só o Fed cortar a taxa de juros talvez não seja suficiente para dar o reignite na economia, né? Para fazer ela voltar a patamares bons ou patamares não recessivos na visão do professor. E aí, essa dinâmica aqui do corte de juros, apesar de importante, que é uma sinalização boa para o mercado, uma sinalização boa para os bancos, não necessariamente vai ser suficiente para conter todos os problemas, não necessariamente será o suficiente para fazer a economia voltar a rodar bem. E aí depois o professor critica sobre a posição do Jerome Powell, que diz que a inflação não tem nada a ver com oferta monetária e em só olhar para indicadores defasados. Em outro vídeo aqui do canal eu já trouxe a definição do que é um indicador defasado, então não vou me adentrar muito, eu disse os 3 indicadores, eu vou deixar o link dessa entrevista, inclusive foi da outra entrevista do professor Steve Hankin que eu recomendo que assistam. Mas basicamente, na visão do professor, eles olham muito para a questão do mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é um indicador que demora um tempo para poder se adequar. O evento acontece hoje, mas o mercado de trabalho só sente 18 meses depois. Essa diferença aqui, ela é defasada, porque a economia já passou por aquele ponto. Então, é a mesma coisa da questão da taxa de juros, que só vai ser sentido depois. É uma coisa defasada. E na visão do professor, pelo Fed só está olhando para a parte defasada, a tendência é sempre que eles venham errar. Seja para mais, seja para menos, eles sempre vão estar errando. E aí ele faz uma crítica ao Jerome Powell, dizendo que se o Jerome Powell fosse um estudante dele, não teria passado nem na disciplina, estaria possivelmente de recuperação para ser reprovado, porque está sendo uma performance muito ruim, que ele está exagerando na dose e que não é necessário tudo isso, e que ele deveria ter se atentado melhor à questão da oferta monetária. Saindo desse tópico, né? Entramos no tópico sobre menor inflação levar a um aquecimento da oferta monetária. O professor diz que quando a oferta monetária é contracionista, tanto a inflação quanto o PIB real cai. Se o PIB real cai, significa que as pessoas estão gastando menos na economia. O que acontece é que durante a entrevista o professor é perguntado do seguinte: se a inflação vai ficar sob controle, as pessoas vão ter mais dinheiro, se elas têm mais dinheiro, elas conseguem gastar mais, o que faz a economia rodar melhor, não é isso? E ele fala que não. No caso, quando a economia está num período contracionista e a oferta monetária é reduzida, de fato a inflação cai, mas por definição o consumo também cai, o que faz com que o PIB caia. Na verdade é o contrário, o PIB cai e portanto o consumo também cai. E aí quando isso roda dentro da economia, isso significa que as pessoas estão gastando menos dinheiro
e acaba afetando duplamente a economia, né? Tanto de um lado da contração monetária quanto do lado do consumo das pessoas. E aí, saindo desse tópico, ele entra na questão de deflação para 2025, onde o professor acredita que o CPI, né, que é o dado de inflação lá dos Estados Unidos, vai vir negativo em 2025. E se mantivermos a contração monetária que já está contratada para 2024, isso vai ser ainda pior. Lembra que eu disse, né? Se mudamos hoje, em dezembro de 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, ela só vai ser sentida daqui a 18 meses. Ou seja, só seria sentido no meio de 2025. Então, a gente já tem uma deflação contratada para 2025, na opinião do professor. Como a gente ainda vai demorar alguns meses para poder começar a cortar a taxa de juros, né? O mercado está precificando em março. Não sabemos se de fato será em março, mas se acontecer em março, isso só vai ser sentido em setembro de 2025. Então a gente tem mais um período onde a inflação tende a ficar uma deflação, na verdade, né? Vai ter um valor negativo. E aí o entrevistador, né, o David, pergunta que todas as vezes que tivemos deflação, alguma coisa muito ruim aconteceu na economia. Na verdade, não foi uma pergunta, foi um comentário. Ele fala, todas as últimas vezes que a gente teve uma deflação, aconteceu alguma coisa muito ruim na economia. Na última vez que tivemos deflação, na minha última vez que eu me lembro da deflação, foi em 2008, e teve a crise do subprime. Mas aí o professor corrige a opinião dele, porque de fato existem dois tipos de deflação. Existe a deflação ruim, que é essa que ele está falando, que acontece por conta de mudanças políticas muito drásticas na economia, que faz com que a oferta monetária, na visão do professor, a oferta monetária, na visão de outros economistas, é por outros motivos, mas faz com que a economia não consiga se manter da forma que estava antes. Você tem um choque grande. Esse choque grande faz com que a gente entre numa deflação ou inflação. No caso, existe também a segunda deflação, que é a deflação considerada boa, que é por conta de avanços tecnológicos ou outros pontos que fazem com que a gente consiga ter uma produtividade maior. Isso faz com que a gente produza mais e, portanto, o valor do bem, o valor do serviço cai durante aquele período. Isso é uma deflação, porque está caindo o valor, mas é uma deflação boa, que é por conta da produtividade. E aí ele fala, a deflação boa é quando a gente tem a questão dos avanços tecnológicos, que aumenta a produtividade, feito eu falei, e a ruim é quando você está muito endividado. Por conta da sua dívida, isso acaba sendo ruim, porque você tem aquela dívida para pagar, o aumento da taxa de juros acaba afetando mais as suas finanças, né? Seja as finanças governamentais, numa taxa de juros direta no governo, ou seja, nas empresas também. E aí depois ele sai dessa parte, né, e entra na deflação na China, né, que está acontecendo agora. No caso, a deflação da China que está acontecendo agora é muito por conta da dívida que tem a parte de real estate. Eles se endividaram muito para dar um incentivo para o real estate, para rodar melhor, para crescer mais, para ficar cada vez o PIB per capita crescente e tal. Mas depois, por conta dessa dívida, hoje eles estão passando por deflações e uma deflação ruim. E aí, como exemplo de como uma deflação boa, ele fala do século XIX, onde teve um aumento da produtividade considerável. E por conta desse aumento da produtividade, a gente teve uma deflação boa que aconteceu e que foi muito bom para o mundo, que hoje a gente consegue ter muitos bens baratos por conta dessa deflação. E aí depois ele entra no tópico da performance do Fed no combate à inflação. O professor acredita que o Fed causou a inflação em 2020 e 2021, quando durante a época do Covid colocaram muito mais dinheiro em circulação do que deveriam, e agora está contraindo a inflação contraindo a oferta monetária bem acima do que deveria, e que estão passando dos limites, o que vai levar a uma recessão em 2024. Como eu acabei de explicar, né? O que o governo faz, se tem um choque muito grande, seja um choque positivo ou um choque negativo, faz com que esse choque, quando bata na economia, cause ou inflação ou deflação. Na visão do professor, em 2020 e 2021 houve um choque que causou a inflação e hoje a gente está passando por outro choque que está causando a deflação. E se a gente for fazer uma análise crítica de realmente da questão da inflação, dela tá caindo, como vocês podem ver aí na tela, boa parte da inflação tá caindo por conta da queda do preço das commodities, tanto o gás natural quanto do petróleo. E aí vejam que isso não tem nada a ver com o Fed. O Fed não consegue controlar o quanto de produção está acontecendo. E se por algum acaso você quiser entender mais do porquê que está havendo essa queda do preço do petróleo e do gás natural, a gente recentemente gravou um vídeo e colocou aqui no canal e eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que você possa assistir e acompanhar por lá, beleza? Voltando então para aqui para o conteúdo, eu lembro que para o professor a inflação não tem nada a ver com a cadeia de oferta e de demanda. Ou seja, esse fato aqui que eu estou falando da queda do preço do petróleo e do gás natural, em tese, não afeta em nada a inflação. Pelo menos a visão do professor é essa. E, portanto, isso aqui sou eu mostrando para vocês a visão de outras pessoas, outros economistas, inclusive a minha também,
E isso ajuda a combater a questão de inflação, beleza? Saindo então desse tópico, o professor entra na questão da pivotagem do Fed. O professor acredita que o mercado pode estar correto em suas previsões de corte para março, mas que ainda são 50% de chance de acontecer ou 50% de não acontecer. Na visão do professor, como o mercado está colocando dinheiro ali, né? Ele não está só falando, ele bota o dinheiro dele naquelas previsões, isso mostra que eles estão de fato acreditando e estão corretos. Não é como o Fed que fala, mas que não tem nenhum preço se estiver errado ou se estiver certo. As pessoas que estão colocando seu dinheiro ali podem pagar e pagar caro. Então, na visão dele, tá correto, mas que no momento são apenas 50% de chance de acontecer. E mesmo que mude, né, como eu acabei de explicar, demora 18 meses para fazer efeito. Então, já está contratado recessão para 2024 e deflação severa em 2025. E aí o professor reforça que esses cortes acontecem ainda mais fortes em cenário de recessão. Como ele está prevendo uma grande tempestade à frente, ele acredita que o Fed vai apertar o botão do pânico. O que é apertar o botão do pânico na visão do professor? Pode ser cortar a Fed Fund Rate, ou seja, diminuir a taxa Selic, ou acabar com a contração monetária e voltarmos para um quantitative easing, que é justamente a questão de você voltar a injetar liquidez no mercado, colocar oferta monetária maior no mercado. Inclusive, a gente trouxe um material aqui do economista que criou o Quantitative Easing, uma entrevista que ele deu. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir. E aí a gente entra no tópico de quando o Fed vai perceber que estamos em uma recessão. E aí eles citam eles falam dos vários dados que são citados por Powell em sua última entrevista, que sugerem que estamos longe de uma recessão. O Powell não acredita que a gente vai passar por uma recessão. Vai ser pouso suave é o que ele continua dizendo. Na visão do professor, por ele estar olhando sempre dados defasados, ele não está se atentando de que de fato a gente vai passar por uma recessão, e aí eles discutem quando é que o Fed vai perceber. E na visão dele, o Fed só vai perceber quando a gente de fato entrar numa recessão. Quando bater o martelo e tudo começar ruim, as pessoas começarem a ser demitidas rapidamente, e isso vai obviamente afetar a forma como eles pivotam a taxa de juros. E aí esse cenário que eu estou descrevendo aqui de muita gente ficando desempregada, da economia ficando ruim, de deflação, é o tornado econômico que a gente citou lá no começo do vídeo. E aí o professor fala que temos que ficar bem atentos ao que acontece no mercado de trabalho. São os melhores indicadores, tanto na taxa de desemprego, quanto na taxa de participação no mercado de trabalho. E aí ele é perguntado justamente qual a melhor forma da gente poder acompanhar quando é que o Fed vai entender que de fato a gente está numa recessão. Como o Fed só olha o mercado de trabalho, feito eu acabei de mencionar, a melhor forma é você acompanhar o mercado de trabalho. Quando o mercado de trabalho começar a sentir rapidamente, é a hora que o Fed vai dizer que a gente está numa recessão. E aqui a gente tem duas partes do mercado de trabalho que tem que falar. A primeira parte, que é a parte na qual é a taxa de desemprego, que é a que a gente sai na manchete, a taxa de desemprego está em X%. E a outra é justamente na participação do mercado de trabalho. A participação do mercado de trabalho são pessoas querendo trabalhar. E também tem um outro dado que ele não falou, mas que eu complemento aqui, que é a quantidade de horas que estão sendo trabalhadas por pessoa. Idealmente, as pessoas começam a trabalhar ali na casa dos 40 e poucas horas, 44, 45 horas por semana, para poder se manter e pagar suas contas. Se a gente for olhar agora, a maioria das pessoas está trabalhando cerca de 32 horas por semana, o que é a menos, o que já pode mostrar que as empresas estão pedindo para você trabalhar menos, o que pode ser um sinal de que elas já estão vendo enfraquecimento grande nas suas empresas. E aí, continuando aqui na fala do professor, ele sugere que para o Fed, esse indicador é o mais relevante devido aos dois mandatos do Fed, que são a estabilidade econômica, e aqui a gente pode entender nesse momento como controlar a inflação, mas não só isso, é manter a estabilidade econômica financeira em geral. Por exemplo, quando teve a quebra do banco lá em março, eles estavam lá se propusendo, né, a garantir liquidez para todo mundo, caso precisasse, de garantir que todo mundo estaria coberto pelo fundo de garantia. E a segunda é manter a taxa de empregabilidade alta. Então, como eles têm esses dois mandatos, um deles é obrigatoriamente olhar para a questão da taxa de desemprego. E aí o professor fala que enquanto não houver uma deterioração do mercado de trabalho, o Fed ainda vai acreditar na narrativa de que não haverá uma recessão. Mas quando isso acontecer, já vai ser tarde demais. Afinal, os dados do mercado de trabalho são sempre defasados. Então, na visão do professor, pelo fato dele estar sempre olhando para esses dados defasados, ele só vai sentir quando já for tarde demais. Quando já estiver muito dentro da recessão. Quando isso já estiver no declínio, na beira do precipício. Então já vai estar na beira do precipício. Não vai ter nada que ele possa fazer para segurar o carro. O carro já vai ter caído do precipício em algum momento, né? Então ele não vai conseguir voltar atrás. Então por conta disso,
ele entra na questão de que o Powell não está sendo um bom presidente do Banco Central. E que o Banco Central, não só o Powell, mas praticamente todos, não olham para a questão da oferta monetária, que eles deveriam se atentar mais a dados não defasados, como a oferta monetária. Depois dessa entrevista, eles focam no que está acontecendo lá na Argentina com a vitória do Javier Milei, mas que eu não vou comentar aqui nesse vídeo, até porque eu já fiz um outro vídeo comentando da questão da vitória do Javier Milei, da questão da dolarização na economia, e eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição para quem se interessar e quiser assistir por lá. Então, pessoal, resumindo então a entrevista, o professor Steve Hanke acredita que já temos uma recessão contratada para os Estados Unidos em 2024 e que essa recessão vai forçar o Fed a cortar pesada a taxa de juros e parar com o aperto monetário que tem sido implementado até então. Além disso, ele acredita que o Jerome Powell não tem feito um bom trabalho e que se ele mantiver esse aperto por muito mais tempo, isso vai ser refletido com uma grande deflação para 2025, que vai levar os Estados Unidos para um grande problema, talvez até uma depressão, dependendo de como ele faça essa questão da oferta monetária. Mas e você? Você acha que os Estados Unidos e o mundo vai passar por uma grande recessão ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Mas antes de irme, peço que se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like para a gente conseguir chegar em cada vez mais pessoas. E já considere se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho, que é para você não perder nenhum dos vídeos que a gente traz aqui sobre gestão financeira, economia no exterior e investimentos de forma em geral. Vou ficando por aqui. Lembro que temos links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição e aguardo vocês no próximo vídeo.